Função par e função ímpar a partir da representação gráfica. A função ela é par quando o eixo y funciona como o eixo de simetria desta função. Então eu tenho aqui no primeiro exemplo, o eixo y, o eixo vertical, ele está separando esse gráfico em duas metades simétricas. Então nota que à direita do y eu tenho um desenho e à sua esquerda eu tenho o reflexo desse desenho. Então quando acontece isso, quando o y funciona como um eixo de reflexo, um eixo especular da função, significa que esta função ela é uma função do tipo par. O y corta, separando a função em duas metades simétricas. Então eu tenho função par neste primeiro exemplo. Nota que neste outro aqui, ó, eu também tenho função par, já que o y corta a função também em duas metades simétricas, uma é o reflexo da outra. E um outro terceiro caso de função par é este, já que o y aqui, mais uma vez, ele corta, ele separa a função em duas metades especulares, uma sendo o reflexo da outra. Observa que a distância desse ponto, ó, até o y é a mesma distância, por exemplo, desse ponto até o y. Da mesma forma, lá em cima, deste ponto até o y, deste ponto até o y. Se eu coloco aqui um outro ponto intermediário, por exemplo, aqui, eu tenho uma certa distância até o y e esse ponto aqui também a mesma distância até o y. Então aí caracteriza-se uma função do tipo par, né, como forma prática de reconhecimento aí no gráfico. E a função ímpar? A função ímpar também ela mostra uma simetria, mas não em relação ao eixo y, mas sim em relação à origem dos eixos, em relação ao ponto 0 e 0. Então a simetria ela se dá entre esses dois quadrantes, primeiro e terceiro, por exemplo, aqui, ó. Eu tenho a função com esse tipo de curva, com esse tipo de desenho, e aqui reflexivamente em relação a esta linha eu tenho a mesma curva refletida. Aqui da mesma forma, aqui é o mesmo exemplo, né? Qualidade da função a partir das suas representações com os diagramas de flechas. Então observa que a função ela pode ter a qualidade de sobrejetividade, ou seja, ela pode ser sobrejetora ou sobrejetiva, injetora, né, ou injetiva, bijetora ou bijetiva. Então um resumo bem rápido aqui, ó. Para que a função seja sobrejetora ou sobrejetiva, é necessário que não haja elemento y sobrando no segundo conjunto. Então não sobra y, não sobra elemento no segundo conjunto, no conjunto de chegada, é que eu estou pensando em funções do tipo a em b. Então o a é o primeiro e o b é o segundo. Conjunto dos x, conjunto domínio, conjunto dos y, conjunto contra domínio. Então a sobrejetora não há sobra no y. A função injetora ou injetiva é aquela em que cada y ele é reflexo, né? Ele faz dupla, ele faz par com um único y. Aliás, com um único x. Cada y só é y de um único x. Não pode acontecer isso aqui, por exemplo, ó, um y fazendo com 2x. Olha só, isso não pode acontecer para o caso de injetividade.
para que a função tenha essa qualidade, essa característica de ser injetora, é necessário que cada y só se corresponda a um único determinado x. Então, cada y ele é imagem uma única vez. E a função bijetora, o prefixo bi aqui entrega. Ela tem que ser as duas coisas ao mesmo tempo. A função bijetora, então, ela é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Então, ela é sobrejetora, ou seja, não tem sobra no segundo. E ela é injetora, cada y só se relaciona uma única vez. Então, isso aí é um resumo. E agora eu vou aplicar esse resumo na identificação dessas 4 funções. A primeira, não tem sobra aqui, ó. No segundo, não tem sobra do b. Então, já sei que ela é sobrejetora. E cada y aqui, se tu observar, ó, ele se corresponde com um único x. O 4 é só do 1, o 5 só do 2 e o 6 só do 3. Então, ela também é injetora. Então, ela é as duas coisas. Ela é sobrejetora e injetora. Então, essa número 1, ela é bijetora. A número 2, nota que ela é sobrejetora. O 4 e o 5, ó, todos os elementos do B estão se relacionando. Então, aqui ela é sobrejetora, mas não é injetora pelo 4 aqui, ó. Observa que o 4, ele é imagem tanto do 3 quanto do 1. Então, quando acontece isso, a função não tem a característica, a propriedade de injetividade. Então, essa função ela é sobrejetora, mas não injetora. Então, ela será só sobrejetora, né? Para ser bijetora tem que ser as duas. Ela não é injetora, então ela fica só como sobrejetora ou sobrejetiva, porque não há sobra no segundo. Esta outra aqui, número 3, ela não é sobrejetora, tem a sobra do 6. Então, sobrejetora não é. E observa que ela também não é injetora pelo 5 aqui, ó, que o 5 está sendo imagem para o 2 e imagem para o 3. Então, essa função 3 ela não tem qualidade, ela não é nem injetora, porque tem o 5 relacionando mais de uma vez, e nem sobrejetora, porque eu tenho o 6 sobrando. Então, ela não é nem uma coisa, nem outra e nem a terceira. Então, essa função ela não tem qualidade. Ela é apenas função, uma função, dá para dizer, ordinária. Não tem qualidade em relação à sobrejetividade e injetividade. A número 4. Bom, número 4 não é sobrejetora, porque eu tenho sobra. O 5 está sobrando, então não é sobrejetora. Mas ela é injetora, porque o 3 relaciona uma única vez e o 4 relaciona uma única vez. Então, ela é injetora somente. E aí eu quero na ordem, ó, sobrejetora, eu quero na ordem sobrejetora, injetora e bijetora. Então, sobrejetora ficamos com a número 2, a injetora ficamos com a número 4 e a bijetora ficamos com a número 1. Então, esta é a sequência da resposta. 2, 4, 1. 2, 4, 1, encontramos na alternativa B. A função c de t igual a 20t mais 170 dividido por 3 estabelece a relação entre o custo c em reais e o tempo t em horas de uso de um certo equipamento numa empresa. Qual a função que permite o cálculo das horas de uso a partir do custo estabelecido? Então, nota que essa função dada, ela fornece o custo. Então, eu consigo calcular o custo em reais a partir do tempo. Então, o custo a partir do tempo de uso. Por exemplo, se eu vou usar esta máquina, esse equipamento, eu vou usar durante 4 horas. Então, eu tenho aqui 20t, 20 vezes 4,
mais 170 e divide por 3. 20 vezes 4 dá 80, mais 170 divide por 3, isso vai dar 250, divide por 3, então isso vai dar em torno de 80 e alguma coisa, né? R$ 83,33. Bom, então isso é um exemplo. Então é assim que essa função funciona. Ela me dá o gasto a partir das horas de uso. O que está sendo perguntado nesse problema? Ele está perguntando qual é a outra função, então qual é a outra lei que permite o cálculo das horas em relação ao custo. Então essa função é o custo a partir das horas. Agora eu quero a lei das horas a partir do custo. Então nota que é ao contrário. Então eu estou precisando fazer aí a determinação da função inversa. Então eu consigo perceber que o que é pedido é a função inversa, é a função c na menos 1. Se a função ali é c de t, eu quero descobrir a função c na menos 1 de t. Bom, como se determina a função inversa? Primeiro, eu faço com que o y apareça na função para que eu tenha a visão nítida do y. Depois eu faço a troca de lugar entre x e y. O y vira x e o x vira y. E o terceiro e último passo é isolar esse novo y. Então vamos fazer isso na prática. Primeiro eu vou fazer aparecer o y. Então o y é o c de t aqui, ó. Então ele é o y. Então eu tenho que colocar aqui y igual 20 vezes o t mais 170 divide por 3. Próximo passo, troca entre x e y. Observa que esse t aqui, ó, ele está fazendo papel de x para mim. Então aqui é o y e esse t faz papel de x. Então eu vou trocá-los de lugar. É o segundo passo. Vou colocar aqui o x, ou vou colocar aqui o t, igual 20 y mais 170 divide por 3. Então, de novo, eu fiz aparecer o y aqui, para eu fazer a troca depois. Aí eu fiz a troca, o y virou x, o x aqui, que é o t, virou y, fiz a troca. E só me falta o terceiro e último passo, que é isolar o y, isolar esse y. Então já vou jogando esse 3 na falsa passagem como multiplicador. 3t é igual a 20y mais 170. Agora eu vou jogar esse 170 na falsa passagem também, trocando a operação. 3t menos 170 igual a 20y. E por fim, esse 20 também faz a falsa passagem no isolamento, dividindo. E aí eu tenho 3t menos 170 dividido por 20, isso é igual a y. Então a função, ela pode ser escrita a função das horas a partir do custo. Então eu posso calcular aqui o tempo em horas, né? Vou colocar assim, tempo em relação t de t, esse tempo em horas podia ser t de x também, enfim, t de t igual 3t menos 170 divide por 20. Então essa é a função inversa, dá para dizer que é a função c na menos 1 de t também. Então t de t igual 3t menos 170 sobre 20. Se tu observar, essa função inversa ela é produzida a partir das
operações inversas envolvidas na lei original da função. O 20 aqui, ó, multiplicando t, ele ficou como divisor. Por outro lado, o 3, que era divisor, ficou multiplicando t. E esse 170, que era positivo, ficou para mim menos 170. Então, também aí existe essa relação de operações inversas de uma lei em relação a outra, nesses casos mais simples de função inversa. Então, era isso. Aqui eu vou colocar um exemplo. Olha só, rápido. (20, 40, 20, 60... Vou colocar t igual a 5, tá? Então, olha só, eu vou colocar aqui, ó, nessa função, um t igual a 5. Vai ser uma espécie de prova real, tá? A função já está pronta, o exercício está pronto. Se eu faço um t igual a 5, observa que aqui eu tenho c de t, ou c de 5. C de t ou c de 5. 20 vezes t, 20 vezes 5, 100. Mais 170 e divide por 3. Então, o custo para essas 5 horas, né, de tempo que eu estipulei, 100 mais 170 dá 270. 270 divide por 3. O custo em reais será de 90, ou seja, 90 reais. Então, vou ter uma despesa de 90 reais caso eu faça a utilização desse equipamento durante 5 horas. Agora eu vou tomar esse 90, que é o custo, e vou pôr aqui na função inversa, para eu encontrar o tempo. Então, eu fico com 3 vezes t, vou fazer aqui em cima. Agora o tempo, t de t, será 3 vezes... Ali seria o custo, na realidade, né? 3c, que seria o custo. 3 vezes o custo, 3 vezes o c, 3 vezes 90, menos 170, e divide por 3. E olha aqui a espécie de coincidência. 3 vezes 90 é 270, menos... Aqui é menos 170. 3 vezes t. E aqui, só que aqui divide por 20, né? Eu estou colocando 3 aqui, divide por 20, ó, na minha lei. Isso que não vai fechar aqui. Então, eu tenho 270, aqui, ó, 20. Então, voltando. 270 menos 170. E aí, divide por 20. 270 menos 170 dá o 100. E aí 100 divide por 20 realmente fecha as 5 horas de uso do equipamento. Então, isso, de certa maneira, é uma prova real, mostrando que uma função é a inversa da outra. Ok? Determine o valor de f na menos 1 de 29 na função f de x igual a 8x menos 11. Bom, f na menos 1 do 29... Isso se relaciona à função inversa, né? F na menos 1 é a representação da função inversa. Então, é interessante que eu encontre primeiro a função inversa e depois substitua o 29 no lugar do x. Então, eu tenho a função normal f de x, a função dada, 8x menos 11, e aí eu vou fazer a inversa. Lembra dos 3 passos da função inversa. Primeiro passo, faço com que o y se manifeste. Y igual a 8x menos 11. Esse é o primeiro passo. Caso a função já viesse dada como y igual a 8x menos 11, isso pode acontecer, eu já tenho o y se manifestando. Então, esse primeiro passo eu não precisaria dar, né? Esse primeiro passo eu já teria vindo com a função.
Então eu faço o y se manifestar, eu quero enxergar esse y. Próximo passo é trocar o x e o y de lugar. Aqui eu tenho o x, aqui eu tenho o y, então troquei os dois. Y virou x, x virou y. E o terceiro e último passo é isolar o y de novo, né? O y estava isolado e agora eu vou isolá-lo novamente. Então eu jogo esse menos 11 para cá na falsa passagem. X mais 11 igual a 8y. E agora esse 8 multiplicando faz a falsa passagem também, dividindo x mais 11 divide por 8. Isso é igual a y. Então a função inversa f na menos 1 de x é x mais 11 divide pelo 8. Como ele está precisando o valor numérico f na menos 1 do 29, esse 29 ele vai entrar como x, mas na lei inversa. Então agora é só finalizar o exercício. F na menos 1 do 29, isso é igual a 29, mais 11, divide por 8. F na menos 1 do 29 é igual a 29 mais 11 dá 40. 40 dividir por 8, 5. Está aí o valor numérico. F na menos 1 de 29 igual a 5. Dadas as funções f de x igual a 5x menos 7 e g de x igual a menos 4x menos 14, determine a função composta f de g de x. Então, eu preciso determinar a função composta, a lei da função composta f de g de x. Quando eu olho para essa representação f de g de x, intuitivamente, eu tenho a impressão que a função g de x ela está por dentro da função f de x. É f de g de x. A g está dentro da f. Então, essa noção intuitiva que eu observo na representação f de g de x, eu vou realizar na obtenção da lei da composta. Então, eu vou justamente mergulhar, eu vou colocar, substituir a g de x dentro da função f. De que forma? Eu vou colocar aqui, ó, função f, ela é 5x, função f de x, ela é 5x menos 7. E a função g de x, ela é menos 4x menos 14. Como eu tenho que colocar a g dentro da f, então eu vou fazer isso. Eu vou colocar a lei da g dentro da f. Por onde? Por aqui, ó, pelo x. Então, é isso que eu faço na prática. Eu tenho 5 vezes, em vez de colocar o x, eu apago esse x da f e substituo pela g. Eu estou colocando a g dentro da f, a g no lugar do x da f. E aí eu faço menos 4x menos 14. Então, nota que isso aqui, ó, é o x da função f. E o resto normal, menos 7. 5x menos 7. E opero isso. 5 vezes menos 4x menos 20x. 5 vezes menos 14 menos 70. E aqui repete menos 7. E aí a função f de g de x é dada por menos 20x menos 77. Está aí, então, a lei da função composta f de g de x. Dadas as funções n de x igual a 2x mais 19 sobre 7 e m de x igual a 7x mais 10, determine o valor de m de n de 8. Então, tenho aqui as informações. Ó. N de x tem como lei 2x mais 19 sobre o 7. E a função m de x
7x mais 10. E o meu objetivo é fazer m de n de 8. Bom, tem duas maneiras de eu resolver esta situação. Uma delas é fazendo a lei composta, determinando a lei da função composta m de n de x. Então, vou fazer aqui em separado m de n de x. Função composta, eu observo que a função n ela está por dentro da m, né? A função m de n de x. A n está dentro da m. Então, eu faço essa inclusão, eu faço essa substituição da lei da função n dentro da lei da função m. Então, eu vou colocar isso. Então, vou colocar n dentro do m. Vou colocar esta lei n dentro do m aqui no lugar do x. Então, fica para mim assim. 7 vezes x mais 10. Isso é a função m. Só que em vez de eu copiar esse x, eu apago e coloco aqui a função n. Então, é isso que vai ser feito. 7 vezes a função n. Vou colocar aqui um parêntese. E dentro eu coloco a função m 2x mais 19 sobre 7. Então, isso é a função n. E aqui, mais 10. Que é o mais 10 da função m, né? 7x mais 10. O x foi substituído pela função n e o resto repete. Vou operar isso, eu consigo cancelar aqui 7 que multiplica com 7 que divide, nesse caso. Eu fico com m de n de x igual 2x mais 19 mais 10. M de n de x igual 2x mais 19 mais 10. 2x mais 29. Está aí a lei. Como ele está pedindo m de n de 8, bom, então agora eu faço aqui m de n de 8. Ou seja, é só substituir o x aqui pelo 8. Já tenho a lei da composta, mais 29. E aí, m de n de 8, 2 vezes 8, 16. 16 mais 29. 16 mais 29 dá isso, 30, 45. Outro formato que eu podia aplicar aqui na função para achar esse m de n de 8 é, primeiramente, fazer o cálculo do n de 8. Então, eu vou usar aqui na lei n. Então, é uma outra forma de chegar no 45. Uma delas é fazer a função composta e substituir o 8. Outra forma é resolver de dentro para fora. Ó. N de 8. Eu vou resolver separado aqui. Ó. N de 8 é igual a 2 vezes. Aí na função n aqui, ó, no lugar do x eu vou colocar 8. 2 vezes 8 mais 19 e divide por 7. N de 8 é igual 2 vezes 8, 16, mais 19, divide por 7. Aí eu tenho que n de 8 é igual 16 mais 9, 35, divide por 7. E aí o n de 8 é igual a 5. Ah, mas deu diferente, professor. Ele deu 45, aqui deu 5. Calma que isso aqui é só o n de 8. É o que está aqui por dentro.
Agora eu vou fazer o m do n de 8, vou fazer o m do 5. Aí eu vou para outra lei, que é essa aqui, ó. E vou substituir o 5. 7 vezes 5 mais 10. E aí observa, 7 vezes 5, 35. 35 mais 10. E aí o m do 5 é igual a 45. É o mesmo resultado obtido. E aí então eu tenho dois procedimentos possíveis para a resolução dessa questão. Eu posso usar aqui, ó, a função composta. E aí depois substitui o 8. Ou eu posso substituir o 8 primeiro por dentro. O valor obtido substituindo a de fora. Eu consigo o mesmo y, o mesmo 45.